Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula gratuita do nosso canal AprendaExcelOnline.com e nessa aula eu quero te ensinar como ranquear dados utilizando a função ordem. Porém, antes de começar a aula propriamente dita, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você é uma pessoa que gosta de Excel, que precisa aprender Excel e mais do que isso, quero te convidar também a acessar o nosso site www.aprendaexcelonline.com para conhecer o nosso curso completo de Excel, que vai te levar do nível 0, do nível básico, até o nível de VBA, passando por dashboards e entre diversos outros assuntos, tá tudo lá explicadinho no site, acessa lá, você não vai se arrepender. Pessoal, nessa aula então a gente vai aprender a ranquear utilizando a função ordem. Eu tenho aqui uma planilha que vai estar disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo, logo na descrição tá aí o link para você fazer o download. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é fazer a classificação, então colocar primeiro, segundo, terceiro e quarto e assim sucessivamente, de acordo com as notas dos nossos alunos aqui, pessoal. Então a gente tem uma situação hipotética, uma planilha aqui que possui o nome do aluno e a nota do aluno, e aqui a gente vai fazer essa classificação. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso de uma forma que dá certo, porém não é a forma mais apropriada, não é uma forma dinâmica, não é a forma mais inteligente de se fazer. E eu vou mostrar para você aqui como geralmente as pessoas fazem quando tem essa necessidade. Você poderia, por exemplo, vir até a guia dados, pessoal, e fazer a classificação do maior para o menor nessa lista que a gente está trabalhando. Então cliquei aqui, fiz a classificação, aqui eu já tenho então a maior nota e a menor nota, basta então eu colocar aqui 1, 2, 3 e baixar isso aqui, né, pessoal, utilizar o recurso de autocompletar para que eu tenha então a classificação de cada um dos alunos. Deixa eu até centralizar isso aqui, também funcionaria muito bem. Então o Cláudio, a maior nota, a classificação 1, o Lucas, né, a segunda maior nota, a classificação 2 e assim sucessivamente. Porém, isso não é uma forma muito inteligente, pessoal, porque não é uma maneira dinâmica da gente trabalhar essa classificação. Então, se, por exemplo, essas notas aqui mudarem, elas forem sendo atualizadas com o tempo, a classificação não vai mudar, porque a classificação não é dinâmica, né? A gente simplesmente inseriu aqui de forma manual. Então, qual seria a melhor maneira de fazer isso, pessoal? Seria simplesmente, então, utilizando a função ordem. E é isso que a gente vai ver aqui agora nessa aula. Vou apagar aqui, então, toda essa classificação e nós vamos começar com um sinal de igual, indicando para Excel que a gente está começando uma ordem. Não vou me atentar muito aos detalhes pequenos nessa aula aqui, pessoal. Essa é uma aula mais prática, mais objetiva. Novamente falando, se você precisa se aprofundar no seu conhecimento, acessa lá o nosso site e conheça o nosso curso, ok? Então, igual, vou chamar aqui então a função ordem, ok? Ordem.eq. E o que essa função ordem.eq faz, Léo? Muito simples, pessoal. Como diz aqui a própria descrição, ela vai retornar a posição de um número em uma lista de números, né? Então, simplesmente a classificação de acordo ali com uma lista de números. Vamos selecionar essa função então e a gente tem que passar para essa função 3 argumentos, né? Temos que passar aí 3 argumentos para essa fórmula. O primeiro argumento então é simplesmente um número que a gente quer classificar. Então aqui no caso, né, a nota do Cláudio. Selecionei aqui então B7. Vou pressionar ponto e vírgula e nós vamos para o próximo argumento. Qual seria então o próximo argumento? Seria então a lista de números, né, em que o Cláudio vai ser classificado. Então nós vamos indicar para a fórmula qual vai ser o grupo de células, né, que contém os números em que o Cláudio vai ser classificado. No caso aqui então, pessoal, todo esse intervalo das notas, né? Obviamente. E o que mais nós vamos fazer aqui? Nós vamos pressionar F4 no teclado, pessoal, adicionando aqui então esse sinal de cifrão, fixando então essas células aqui nesse argumento. Então, quando nós baixarmos, utilizarmos o recurso de autocompletar, essas células vão continuar sendo da B7 a B27, ok? Isso não pode mudar, isso é fixo, ok? Continuando então, ponto e vírgula, eu tenho que informar para a função se eu quero uma classificação decrescente ou crescente, ou seja, eu quero que a função classifique o maior resultado como o número 1 ou eu quero que a função classifique o menor resultado, o menor número como o número 1. No caso aqui a gente vai utilizar a decrescente porque a gente quer que a maior nota possua a melhor classificação, a classificação número 1, ok? Eu posso ou digitar 0 aqui, pessoal, ou simplesmente deixar sem nada. Se eu deixo sem nada, a função já entende que eu quero classificar de forma decrescente, ok? E se eu quiser classificar de forma crescente, eu tenho que obrigatoriamente inserir o número 1, ok? Vou colocar aqui então 0 para ser de forma decrescente e vamos então entrar com a função. Nós já temos aí então o número 1. Se nós copiarmos essa fórmula aqui pela função autocompletar, pessoal, a gente vai ter a nossa classificação de forma dinâmica. Aqui parece que não está de forma dinâmica porque os números já estão classificados. Mas se eu, por exemplo, colocar aqui 50,
Observa, já foi para a posição 21 e outro aluno assumiu a nota aqui que era do Tomás. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Fernando está na posição 11, ok? Eu vou baixar a nota dele, aliás, eu vou aumentar a nota dele, vou colocar 98, a maior nota, ele vai passar então a ser o primeiro e o Cláudio já veio aqui para o segundo lugar. Bem legal, né, pessoal? É uma dica muito interessante, eu vejo muita gente tendo necessidade de fazer classificação de dados e não conhece a função order. Fica aí a dica para você então, ok? Eu posso até demonstrar rapidamente aqui, pessoal, a função funcionando com a classificação crescente. Então vamos lá rapidinho. Ordem é que, ok? Vou passar aqui então o número, vou passar aqui o grupo de números em que esse número que eu selecionei vai ser classificado. Ok, já expliquei isso aqui. F4 para a gente fixar essas células, deixar como referência absoluta. E aqui agora a diferença, eu vou puxar então a ordem crescente, né, o número 1. Então observa, pessoal, que agora o Cláudio, que possui a maior nota, foi classificado então na pior posição, a posição 20, né? Se nós baixarmos aqui, você observa então que nós classificamos de forma crescente. Na verdade, não é nem o Cláudio que possui a maior nota, é o Fernando, né? Que ó, 98 pontos, então tendo a classificação 21. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado então dessa rápida aula. Mais uma vez, se quer aprender Excel, aprendexcelonline.com. Deixa aí o seu comentário, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar no vídeo. Se tiver alguma sugestão também, encaminha pra gente. Eu vou ter o maior prazer aqui em gravar novas aulas para vocês. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.